Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo. Meu nome é Shirley, sou esposa de Ricardo e juntos somos supervisores de PGMs da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Dando continuidade ao estudo do livro de John Stott, Como Ser Cristão, hoje iremos falar do tema Em que creem os cristãos. Dividiremos esse tema em 3 partes que são: primeiro, creio em Deus Pai; segundo, a existência de Deus; e terceiro, o Deus Trino. Deixarei vocês agora com Ricardo, que falará primeiro sobre creio em Deus Pai. Olá pessoal, me chamo Ricardo, sou o esposo da Sheila, como ela acabou de falar, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre creio em Deus Pai. A palavra credo vem do latim e significa creio. De fato, o credo começa com esta expressão. Os credos cristãos são, portanto, resumo da fé cristã, e as pessoas começam a desenvolvê-los muito cedo na história, principalmente para ajudar a instruir os novos convertidos. Existem até traços de pequenos credos do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Timóteo 3,16 fala sobre isso. Há 2 credos cristãos históricos que são conhecidos quase no mundo todo. O primeiro é o credo apostólico. Geralmente, quando as pessoas falam em o credo, é a este que estão se referindo. Ele não foi elaborado pelos 12 apóstolos e não atingiu sua forma definitiva até meados do 8º século depois de Cristo. Mas muitas de suas cláusulas remontam ao 2º século. Ele é corretamente chamado de credo apostólico, porque afirma de modo conciso os ensinos que os apóstolos dão ao Novo Testamento a respeito de Deus. Segundo, o credo niceno, este é um pouco maior do que o credo apostólico e deve seu nome ao fato de conter certas cláusulas sobre a pessoa divina humana de Jesus Cristo, que foram formuladas no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo. Agora falaremos sobre a existência de Deus. Assim como a Bíblia, os credos assumem como certa a existência de Deus e não a discutem. Em última instância, nós aceitamos a existência de Deus por fé e não por provas, porque Deus, sendo infinito, só pode ser conhecido por sua revelação e não por nossa razão. Com isto, eu não estou dizendo que a crença na existência de Deus é irracional. Pelo contrário, existem provas sólidas para se crer em sua existência. Não há aqui espaço para elaborar os 5 argumentos clássicos da existência de Deus, exposto por Tomás de Aquino. Em vez disso, tudo o que podemos fazer é sugerir 3 linhas de pensamentos, que são o universo como fato, a natureza dos seres humanos e, terceiro, a pessoa de Jesus Cristo. Fiquem agora com Ricardo. O universo como fato. Em toda a nossa volta, há fenômenos que se tornam inexplicáveis se eliminarmos o conceito de Deus. É razoável supor que, assim como toda construção tem o seu arquiteto, toda pintura seu artista plástico e todo mecanismo seu idealizador, assim também o universo, misterioso, belo e complexo, deve ter o seu Criador. Ele é a causa da qual, em última instância, todos os efeitos derivam. Ele é a vida a qual toda a vida deve a sua existência. Ele é a energia da qual emana todo o movimento. Estes pensamentos são expressos pelos autores bíblicos de diversas maneiras. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está lá em Salmos 19:1. Pois desde a criação no mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas. Lá em Romanos 1:20. O Deus vivo, que fez o céu, a terra e tudo o que neles há, não ficou sem testemunho. Demonstrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo certo, dando-lhes comida com fartura e corações cheios de alegria. Está lá em Atos 14, 15, 17. A natureza dos seres humanos. Se agora, depois de olhar para o universo, voltarmos o olhar para nós mesmos, encontraremos mais evidências de Deus. Ideais elevados à inspiração sublimes se agitam dentro de nós. Coisas bonitas aos nossos olhos, ouvidos e toques nos comovem profundamente. A nossa mente é insaciavelmente curiosa na sua busca de conhecimento.
somos impulsionados para diante e para cima por uma necessidade imperiosa de fazer o que devemos, a mesma que nos enche de vergonha sempre que falhamos. O amor também revela a nobreza única da nossa humanidade. O amor que inspirou as maiores façanhas de arte, heroísmos, sacrifício e serviço. Será que esses sentimentos universais são uma piada vazia? Ou uma miragem no deserto da ilusão? Ou existe alguma instância última de beleza, verdade, bondade e amor, a qual a nossa personalidade responde? Ainda mais importante, como se explica a reverência inata de que temos pelas coisas sublimes e sagradas, nosso senso de assombro e encantamento, nosso desejo intenso de adorar, porque todos os seres humanos são criaturas que adoram, a ponto de fazerem seus próprios deuses quando nenhum Deus lhes é revelado. Será que não existe um Deus a quem eles possam servir e assim satisfazer esse anseio de adoração? À luz destas verdades, relativas à nossa própria existência, parece ainda mais razoável acreditar em Deus do que negá-lo. A pessoa de Jesus Cristo. Se Deus é infinito, Ele está além de nós. Se Ele está além de nós, nós não podemos conhecê-lo, a não ser que Ele mesmo decida tornar-se conhecido. E, se fosse para dar-se a conhecer, Ele certamente o faria na forma mais nobre que nós teríamos condições de entender. Isto é, por meio da personalidade humana. É exatamente isso que os cristãos creem que Ele fez. Deus não se contentou em se revelar apenas por meio do universo que fez e da natureza que nos deu. Ele mesmo veio, em pessoa, ao nosso mundo, em Jesus Cristo. Deus se tornou um ser humano, sem deixar de ser Deus. Esse homem Deus único viveu aqui e foi visto, ouvido e tocado. As provas de divindade de Jesus deixaremos para o próximo capítulo. Aqui basta dizer que o melhor e mais forte argumento para acreditarmos na existência de Deus é o Jesus histórico. Se por acaso você estiver em dúvida quanto à existência de Deus, eu o aconselho a ler os evangelhos de joelho. Busquem e encontrarão, disse Jesus lá em Mateus 7:7. Encare esse registro histórico daquele que alegou ser o Filho do Pai. Faça-o com a mente aberta, humilde e sem preconceitos, de uma criancinha. Jesus prometeu que as pessoas assim que Deus se revela. Mateus 11:25. Finalizando, falaremos agora sobre o Deus Trino. Sem dúvida, a Trindade é o maior mistério da fé cristã. O termo em si é uma combinação do prefixo tri com a palavra unidade e se refere ao fato de que Deus é tanto três quanto um. Na unidade dessa divindade há três pessoas, uma só em substância, poder e eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa fé é trinitária. É verdade que a palavra trindade não aparece na Bíblia e que essa doutrina não foi claramente formulada pelos pais da igreja até o 3º e o 4º séculos. Mesmo assim, o Novo Testamento é trinitário, de ponta a ponta. Note-se, por exemplo, como Jesus, quando foi batizado antes de iniciar seu ministério público, ouviu a voz do Pai e viu o Espírito descendo sobre ele na forma de uma pomba. E como, depois da sua ressurreição, ele encarregou sua igreja de fazer discípulos e batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 3, 16, 17, 28 e 19. Considerem-se também declaração de Pedro de que nós fomos escolhidos de acordo com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. 1 Pedro 1, 2. E Paulo, ora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Está lá em 2 Coríntios 13, 14. Existem três abordagens possíveis em relação à verdade da Trindade: a histórica, a teológica e a baseada na experiência. Juntas, elas constituem uma base sólida para a fé trinitária. A história, em primeiro lugar, existe a abordagem histórica. A doutrina da Trindade não foi inventada por teólogos, teóricos, em Torres de Marfim, que nunca fizeram mais do que especular,
Pelo contrário, foi uma revelação histórica que foi sendo desvendada aos poucos. Aconteceu assim. Os apóstolos eram todos judeus que haviam sido criados e acreditando em um só Deus, em oposição ao politeísmo que os cercava, que era tanto o Criador do mundo como o Deus da aliança com Israel. Então eles conheceram Jesus. Ao passarem tempo na sua presença, ouvindo e observando, convenceram-se de que ele era o Messias. Aliás, mais do que o Messias, pois perdoava os pecados das pessoas e até alegava ser o juiz do mundo. Instintivamente, eles se convenceram de que ele era o digno de sua adoração. Ou, em outras palavras, que ele era Deus. Só que não era o Pai, pois falava sobre o Pai e orava ao Pai. Então ele começou a lhes falar de alguém outro, a quem ele chamava de o Consolador, ou o Espírito da Verdade, que tomaria o seu lugar depois que ele os deixasse. E ele de fato veio no dia de Pentecostes, com a plenitude da graça e com o poder divino. Assim foram os fatos de sua própria observância, que os compeliram a acreditar na Trindade. Esses eventos históricos e essas experiências não lhes deixaram outra alternativa. A teologia. Em segundo lugar, existe a abordagem teológica. A principal dificuldade que os pais da igreja primitiva sentiam era como conciliar a unidade de Deus com o fato de Jesus ser ao mesmo tempo divino e distinto do Pai. Ou seja, como podiam crer que Jesus era simultaneamente um ser divino e uma pessoa distinta do Pai, sem se comprometerem com dois deuses? Afinal, os dois partiam da unicidade de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, eles afirmavam, lá em Deuteronômio 6,4. Eles nunca haviam questionado seu monoteísmo, mas agora se dividiram. Alguns insistiam em afirmar a divindade de Jesus. Mas se Deus é único e Jesus é divino, e não podemos ter dois deuses, então Jesus não podia ser distinto do Pai. Ele devia ser a mesma pessoa que o Pai, mas revelava de uma maneira diferente, de modo que Deus foi primeiro o Pai, depois o Filho e então o Espírito Santo. Estes eram sabelianos, seguidores de Sabélio, um presbítero romano do 3º século. O erro deles foi negar que Jesus e o Espírito eram eternamente distintos do Pai. Outros seguiram um caminho diferente. Eles concluíram que, se Deus é o único e Jesus é eternamente distinto do Pai, já que não podemos ter dois deuses, então Jesus não podia ser completamente divino. Ele deveria ter sido um ser criado muito superior, mas não Deus. Estes eram os arianos, que seguiam Ário, um presbítero de Alexandria do começo do 4º século. O erro deles foi negar que Jesus era divino. O problema dos pais da igreja, portanto, era como afirmar que Jesus era tanto divino quanto distinto, sem contradizer a unicidade de Deus. O professor Leonard Hodgson, no seu livro A Doutrina da Trindade, de 1943, aponta como causa da confusão dos pais a sua capacidade de definir a natureza da unidade de Deus. Afinal, existem dois tipos de unidade: a matemática, que é simples e indivisível, e a orgânica, que é altamente complexa e pode ser composta de muitas partes. Por exemplo, quando o átomo foi descoberto, os cientistas primeiro pensaram ter alcançado a unidade básica da matéria, mas depois descobriram que cada átomo é em si mesmo um minúsculo universo. De modo semelhante, a unidade de Deus não é matemática, mas sim orgânica. Dentro do complexo mistério do Deus infinito, existem 3 maneiras pessoais de ser quem são eternamente distintas e que são reveladas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A experiência. Em terceiro lugar, podemos abordar o assunto a partir da experiência. Existem muitas coisas na vida que não podemos explicar completamente, mas mesmo assim podemos experimentar. Poderíamos mencionar a eletricidade, ou as mudanças de pressão barométricas, ou o amor. De modo semelhante, embora não consigamos explicar a Trindade, mesmo assim, toda vez que oramos, desfrutamos do acesso ao Pai, através do Filho, por meio do Espírito Santo. Mais especificadamente, cada vez que oramos o Pai Nosso, mesmo sem perceber, estamos afirmando por meio das nossas 3 petições que Deus é 3 em 1. É nosso Pai eterno, que nos dá o pão de cada dia.
É por meio de Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados que podemos ser perdoados. E é pelo poder interior do Espírito Santo que podemos vencer as tentações e ser livrados do mal. Então, que ninguém diga que a Trindade é irrelevante para o nosso dia a dia. Então, bons estudos para todos. E é isso aí, pessoal. A gente deseja que vocês possam aproveitar tudo que foi falado nessa aula, nesse estudo, e que possamos aplicar em nossas vidas. Desejamos a vocês tudo de bom, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.